Muito bom dia! Estamos aqui mais um dia, mais uma live, mais um momento onde a gente vai trazer consciência aí para vocês, para a gente também, né, gente? Somos eternas aprendizes, né, Fran? Estamos sempre aprendendo Somos. com vocês, com a vida, eternas buscadoras. Muito bom dia, buscadoras. Ai, meu Deus! Como é gostoso ser buscadora. Às vezes não, mas às vezes é. Hum. Não, mas depois que resolve é a felicidade. É, inclusive, É né? a felicidade. Ontem a Fran me ajudou aí com um super BO, me acolheu. Então, a importância, né, gente, da gente ter uma pessoa que nos ajude na nossa jornada, na nossa caminhada. Não dá para fazer tudo sozinha, né? E aí se abrir, eu tenho falado muito sobre isso nos meus stories, se abrir realmente para poder deixar que a cura entre, né? E às vezes sozinha a gente não consegue. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui mais à frente, mas quero deixar aqui meu agradecimento público para a Fran que me escutou e as coisas melhoraram, hoje eu acordei bem melhor, e é sobre isso, né? Uma ajudando a outra, uma dando a mão para a outra, e vamos juntas, né? Uhum. Também era sobre um processo de mágoas, ressentimentos, dores do passado, frustrações, e à medida que a gente toma consciência, a gente consegue aí liberar e se libertar. Fran, quer trazer Fez alguma um yoguinha para contribuição? finalizar? Ainda não, mas vou. Hoje é um Tá. dos meus. Só para concluir esse É, movimento. com certeza. Eu vou, inclusive, fazer do nosso programa. Já tinha colocado como intenção. Gente, a gente lançou um programa novo, R$19,90, 7 dias para você voltar para si mesma. Tá muito especial. Tem meditação, tem yoga do riso. Então, são 7 dias aí para você, mulher, voltar para si mesma, né? Muitas vezes é só Muito isso que a gente precisa. suave, Muito é, gostoso. Então, hoje eu vou começar bem aí nosso focado, programa. bem focado para o feminino. É isso. Pode ir. O bastão da fala é seu, Fran. Você já se apresentou? Não, né? Eu sou Camila Lima. Muito prazer. Do arroba eu sou Camila Lima, underline. Uma longa jornada para estar aqui. Uma longa jornada que eu sempre achei que fosse sobre o outro, mas sempre foi sobre mim mesma. Eu tenho ocupado muito esse lugar de humildade mesmo e de entendimento maior sobre a minha missão na Terra. Então, a minha missão na Terra é me curar enquanto eu ajudo as outras pessoas a se curarem também, e elas também me ajudam a me curar. Então, é uma troca enorme que acontece aqui. E quanto mais eu me curo, mais na minha essência eu tô e mais contribuição para o mundo eu posso ser. Então, sim, eu sou uma eterna Exato. buscadora, com muitos, com bagagem desde 2019, estudando aí várias técnicas e a minha linha ela é energética e a minha espinha dorsal é o Theta Healing, que é a, a técnica, né, que me deu sustentação, me deu base para tudo que eu levo. Então, Theta Healing é uma técnica que foi criada em 95 por Vaiana. A Vaiana ainda está viva. Eu sigo estudando Theta e cada vez mais eu sigo me conectando com essa técnica e outras vieram depois. E o yoga veio nesse caminho. A Fran, eu gosto de dizer que ela é minha mestra porque ela me despertou para o amor pelo yoga. E aí é mais uma ferramenta que eu uso para me curar e para levar a cura também para outras pessoas, porque eu entendi que quanto melhor eu estou, mais contribuição eu sou para o outro. E aí vários projetos vieram depois disso, programa para purificação uterina, comunidade do autocuidado e agora o
Inspira a mulher. Inspira a mulher. É sobre isso. Olha aí como eu tô inspirada hoje, hein? Tá, Hoje eu tô que cortou. tô. É, foi bom, foi boa a chicotada de ontem. Fran? É sempre a gente volta melhor, né? Porque é mais uma coisinha que se desfaz e mais perto da essência a gente fica. É Eu sou a isso. Francine, do arroba francine.yoga, adoro isso. Eu, a minha espinha dorsal, adorei isso, é o yoga. Mas eu também atuo com as técnicas energéticas e meu sentido psíquico, assim, eu sempre percebi as coisas no corpo. Então, eu vou atender alguém, eu sentia no meu corpo. E aí, né, vai abrindo campo e clareza, né, para a pessoa que está sendo atendida e para mim. E isso foi o meu gancho de entendimento da importância do yoga com as liberações. Então, por isso que a Ká tava falando e eu perguntei pra ela, já fez um yoguinha? Porque ontem ela teve muita clareza, ela teve muita liberação. E é muito importante que a gente faça o movimento com o corpo mesmo, consciente, para que a gente realmente deixa isso sair, né? Esses registros, porque o corpo imprime as nossas emoções. E mais para frente eu vou, como ela vai falar de algumas coisas, vocês vão ter um pouco mais de entendimento do que eu tô falando. Mas eu vou deixar mais para frente para a gente não perder aí, para não para ter o gancho no assunto. Então Aqui é é isso. 50-50, né, gente? Aqui é uma. Eu vou falar agora sobre isso, a importância da gente. Uma contribui aqui com a outra e mais do que isso. É importante quando vocês conquistarem aí a consciência, o entendimento, vocês fazerem também a parte de vocês, né? Não é sobre o outro, colocar a responsabilidade da minha cura sobre o outro. É eu também fazer movimentos, e quando eu vou para o yoga, eu consigo entrar em conexão comigo mesma e libertar, né? Aquilo tudo que eu acessei nos corpos sutis, né? Então, o yoga traz aí para o corpo, e para mim foi uma grande sacada, uma grande mudança de chave também quando eu comecei a entender sobre isso. E foi muito disruptivo, porque quando eu comecei no caminho espiritual, porque o Teta Healing ela uma filosofia espiritual, muitas crenças que vinham era sobre trabalhar o corpo, é sobre ego, ou é sobre futilidade, ou é sobre não preciso mais disso, transcendi, e na verdade não é nada disso. O corpo, ele é o nosso veículo aqui nesse plano, e ele precisa sim ser integrado, e ele precisa sim ser olhado, e o yoga traz essa consciência do corpo, mente e espírito, que é o yoga, né? Corpo, mente e alma, essa união aí essas esferas, né, que a gente precisa ter para poder viver aqui. Então vamos lá. Hoje é Vamos. o tema. Hoje eu estou muito filosófica. Não é sobre esquecer, é sobre liberar o que te prende. Já dentro da filosofia do yoga, a gente já começa a falar, não é só a mente, né? A gente já começou a falar sobre isso, professora. Te dou o Sim. gancho. Não, continua, continua. Então vamos lá. Ai, socorro. Tá passando? Não, Pronto. passou, Agora passou. foi? Foi. O divórcio energético e o fragmento de alma. A gente já vai começando. É, O que é o divórcio energético? O divórcio energético é quando eu tenho um compromisso de casamento com algo ou com alguém, tá? Pode ser com algo. Por exemplo, já atendi muitas pessoas que têm. Nossa, gente, isso é tão comum. E prestem bastante atenção no que eu estou trazendo aqui. Porque pode ser que eu esteja falando diretamente para você, tá? Sem saber, mas pode ser que eu esteja falando para você. Eu atendo muitas pessoas, por exemplo, que estão casadas com a profissão, com o diploma, com a faculdade, com o carro, com a casa.
Tem gente que não consegue mudar de casa ou mudar de país ou porque está preso num compromisso de casamento. Eu não sei, tá me vindo uma sensação, algo que eu vou trazer. É como se a pessoa arrumou aquela casa ficou daquele jeitinho, mas a vida tá pedindo que ela faça um movimento de mudança mesmo, de alteração, mas aquela pessoa continua ali presa. E isso faz o quê? Isso prende a vida, prende a nossa energia. Por quê? Porque a vida é feita de ciclos. Então, o compromisso de casamento, ele deve ser mantido somente com a pessoa na qual você está casada. O compromisso do casamento também pode ser com uma religião, com algo que aconteceu, né, no passado, aonde você casou, se conectou, se uniu e não consegue mais desunir. Então, o divórcio energético ele vem para quê? Para cortar isso aí. E o fragmento de alma é o quê? É a energia da essência do outro que a gente manteve ou que a gente doou. E aqui eu estou falando das relações casamento ou relações amorosas, mas eu também estou falando de sociedades, eu estou falando de trocas de amizade, eu estou falando de relações familiares, né? Então, é em qualquer tipo de relacionamento. E qual que Uhum. é o problema da gente se manter conectado a uma pessoa ou a uma situação ou a um compromisso de casamento? Isso drena a nossa psique. Quando drena a nossa psique, a gente perde energia para criar novas coisas na nossa vida. Fran, quer acrescentar alguma coisa? Sim, e a energia ela também não é só para isso, né? Mas para os nossos órgãos vitais, por exemplo, né? Então começa a alterar até Doença. a própria saúde, doença, exatamente. Mas eu Doença. queria trazer uma coisa interessante. Você falou sobre o divórcio da casa ou alguma coisa assim, né? Tem uma crença relacionada que é muito interessante, que é sobre o paraíso. Sim, porque todo mundo, gente, é impossível alguém não ter tido em algum momento da vida essa ideia de paraíso na cabeça, de que eu vou para o paraíso, de que, né, o paraíso. E aí, o que que acontece nessa construção, né? Eu vou construindo a minha casa perfeita, eu vou continuar o exemplo da casa. A minha casa é a falsa sensação de que eu estou no paraíso. Eu vou Interessante. construindo uma sensação de segurança, que é a ilusão. Eu vou construindo uma sensação de paraíso, que é a ilusão. Então, em várias coisas que a gente não consegue soltar, pode ter uma crença enraizada que está relacionada a ir para o paraíso ou estar no paraíso, né? E, e é muito difícil abandonar essa sensação, né, de que eu tô nesse lugar seguro, nesse lugar de amor, nesse lugar aconchegante, no lugar que eu sempre sonhei, né? Então, tudo é projetado nessa utopia do paraíso. E é muito fácil, né, a gente, quando tem várias coisas negativas, abandonar, né? Mas quando tem muitas coisas positivas, esse que é o verdadeiro que a gente chama viraga-ka no yoga, que é abandonar os desejos, né? Que aí é difícil, mas é isso. O meu professor, ele fala assim, se você consegue, né, mentalmente, não é para você fazer isso, pelo amor de Deus, mas você consegue abandonar a sua estrutura, abandonar o seu trabalho, abandonar, né, e você ainda se sentir feliz, você entendeu tudo. Você entendeu tudo. É sobre isso, né? Mas é muito Maravilha. difícil. Como assim? Eu tô aqui construindo tudo isso para eu abandonar? Não, é só para você entender que a felicidade está em você. Só isso. Em ser, né? Não em ter. É. Maravilha. Então vamos lá, continua a nossa aqui contribuição. Ah, nossa, fiquei até assim. O divórcio energético e o fragmento de alma. Então, vamos lá. Aí eu procurei um terapeuta, fui lá e fiz o divórcio energético, o fragmento de alma, liberei, me limpei, né? Enfim, tomei consciência. E agora?
os programas, eles podem ser alterados definitivamente. No entanto, podem ser recriados pelas coisas que dizemos, pensamos ou fazemos, ou optamos por não fazer. Ações positivas em prol daquilo que eu tomei consciência, elas são necessárias para mudar as nossas vidas. Então, eu coloquei aqui uma imagem proposital, bem para trazer um cutucão aqui para vocês e para mim também, da importância da gente entender, né, o que que é que está se passando e o terapeuta ele faz esse movimento de desemaranhar. Porém, o que eu vou fazer depois que eu saio do consultório, o que eu vou fazer depois que eu saio do atendimento, isso é comigo. A minha psicanalista, ela fala comigo, Camila, aqui é 50-50. Você também faz o trabalho, né? E muitas vezes a gente cai nesse lugar de achar que é o terapeuta que vai peso de divórcio energético e tá tudo acabado. Não, gente. Se eu não me comprometer na mudança necessária e nas pequenas ações do dia a dia para que essa mudança se sustente, vai voltar. Vai voltar, porque se eu penso, se eu falo, isso tudo pode ser recriado, A tá? E gente tem mania aí, de repetir muito, né, Cá? Ficar falando o tempo inteiro, né? Do exato. nosso. Eu costumo dizer que quando um trabalho de crença ele foi muito bem feito, em mim, eu simplesmente apago. É como se aquilo não existisse mais em mim. Eu não consigo nem contar o que que aconteceu. E aí eu vou sempre terminei um trabalho de crença, eu vou sempre para uma ação positiva diferente daquilo que eu costumava fazer antes. Para quê? Para criar novas conexões neurais e ensinar o meu cérebro a fazer diferente, tá, gente? Isso é uma coisa que eu faço comigo e que eu ensino também as pessoas que estão comigo, meus clientes, né, a fazer também. E por isso que eu tenho trazido tanto para a minha vida uma questão de não é só na parte energética ou espiritual. A gente precisa trazer para o corpo, a gente precisa trazer para a matéria. O corpo, a gente pode usar o yoga, mas também a gente pode usar ações simples. Faça uma lista. Vai, sei lá, mudar a energia. Todas as vezes que pensar nisso, tenta pensar numa outra coisa. É o Por quê? cancela. É o cancela, cancela, cancela. Então, é isso, é estar consciente, ciente no presente, no momento presente, para que aquilo não retorne. Pode A falar, Rita, Franzinha. a Rita, ó, nossa, mas como para de pensar? É, são essas estratégias, né? Mas bora purificar o útero, Rita, vai ajudar. Bora Então, purificar. exatamente. Se isso está preso no meu útero, é mais uma força que está no meu corpo que está me impedindo de fazer esse movimento de liberação, certo? Uhum. Fran, quer trazer mais Mas o alguma yoga coisa? é isso, né? A gente é aquele que controla a gente, entendeu? Porque a gente usa técnicas de respiração para a gente ver que a gente tem controle sobre nós e sobre os nossos pensamentos. Então, direcionamento, né? O mês passado as aulas que eu dei foram de direcionamento de energia. Então, uma forma, né, desse como parar de pensar é muito sobre isso, é muito levar a energia e o olhar para outro lugar e pensar e usar isso que você precisa dentro da terapia, porque aí você precisa soltar, você precisa, então você vai precisar trazer isso em alguns momentos. Por exemplo, vai fazer a purificação uterina, vai levar a intenção. Mas, fora isso, na vida, é o cancela, é o direcionar as suas ações para você, sabe? Quando começa a pensar no amor que você sente por você, começa a pensar, né, nesse auto-amor, nesse autocuidado, para você respeitar a sua própria mente, né? É isso só que eu queria falar. E eu queria só trazer mais uma coisa. Não acaba na sua sessão de 1 hora, com seu terapeuta semanalmente. São A partir camadas.
Exato. E a partir dali, do que você identificou, é sua responsabilidade fazer com que a energia vá com intenção direcionada para onde você quer ir. E isso é o quê? É você com você mesmo. Então, E, eu e, e ouvir as dicas, né? E fazer o que que se precisa ser pede. feito, o que Uhum. precisa ser feito. Então, assim, é desconfortável o que a gente está Sim, trazendo aqui para vocês, porque a gente acha que a outra pessoa vai resolver o meu problema, porque eu vou lá. Não. É sua responsabilidade. O yoga traz muito isso, porque no fim sou eu comigo mesma, né? Eu com o é, meu corpo, eu com as minhas emoções, eu com os meus sentimentos, né? Então, bora sim. lá. O vício das emoções. Segundo Vaiana, nós temos 5 emoções principais, tá? E as emoções, elas nos protegem, elas são benéficas de alguma forma. O que atrapalha é quando a gente está presa, enganchada numa emoção, num vício, sentir um vício de uma emoção. Então, as emoções principais dentro do Theta Healing são raiva, amor, tristeza, felicidade e medo. Bem parecidinho com os divertidamente para quem já assistiu, né? Raiva, amor, tristeza, felicidade e medo. O problema aqui é o descontrole emocional. Quando eu estou num descontrole emocional, isso tem um impacto negativo no nosso corpo. E aí a Fran vai poder falar muito melhor do que eu. É a questão do desequilíbrio, é a questão da doença. E essas emoções, elas ficam enganchadas na nossa mente e se tornam parte do nosso sistema de crenças. Eu quero muito que vocês prestem atenção nessa menininha que tá aí assim, toda enganchada ali no sistema de crenças dela e ela não consegue ir adiante. E eu quero muito que vocês prestem atenção na menininha que tá em cima, que ela tá com uma carinha de medo, né? Ela não. Opa! Travou? Voltou. Tá. Uma carinha de medo. Então, quando eu estou enganchada nas emoções, no meu sistema de crenças, muitas vezes eu fico paralisada e eu não consigo ir além. Então, se eu tenho um medo absurdo, por exemplo, de, ai, essa é boa, encontrar com aquela pessoa que me magoou na rua, muito provavelmente eu vou limitar as minhas ações de saídas ou o que for, né? Para poder me proteger. Por quê? A mente, ela vai repetir o programa, criar mais ressentimento e medo em um esforço constante de me proteger. Ontem, há 2 dias atrás, eu estava chamando um Uber, o Uber estava caro, e a mulher virou para mim e falou assim: Ai, não chama o 99 não, porque o 99 isso. Eu parei, olhei pra ela, mudei. Falei, bom, se isso aqui for um recado, deixa eu ir no Uber, vou pagar um pouco mais caro. Mas cheguei em casa depois e falei, essa crença não é minha. Eu sempre andei de 99 e nunca teve problemas, né? Então, eu poderia trazer aquilo como uma crença minha e depois estar conectada ao medo. E aí, quando eu estou conectada ao medo de que algo de ruim me aconteça, o que que acontece? Eu vou atrair aquela realidade para minha vida. Quanto mais medo eu sinto, e o medo ele faz esse papel mesmo de proteger, mas tem que conversar com esse medo, ir além desse medo, porque se ele estiver me protegendo, muito provavelmente eu vou atrair aquela situação na qual eu estou amedrontada, né? Então, eu simplesmente cheguei em casa, fiz um trabalho de crença e no outro dia tive que pegar um Uber 99, fui lá e peguei o 99, tá tudo certo. Essa crença é dela, pertence a ela. Então, de alguma forma, o quanto é que a gente está presa, né, no medo de várias coisas que não são nossos. E muitas vezes a gente está pegando o medo dos outros. Continuando. Ressentimento, remorso e rejeição têm influência e uma conexão direta com as crenças que bloqueiam a cura
do corpo. Eu vou repetir: ressentimento, remorso e rejeição têm influência e uma conexão direta com as crenças que bloqueiam a cura do corpo. Presta atenção na menininha que tá assim. Aonde é que está toda essa energia dessa menininha? No sustentar todas aquelas confusões mentais ali. Você acha que ela vai ter energia para poder fazer com que o corpo dela flua e se cure de algo, uma vez que a gente já está estudando aqui várias vezes sobre chakras, né? E sobre o tanto que a gente precisa desse prana, e aí eu estou entrando num lugar que é da Fran, então eu vou deixar ela continuar aí o meu raciocínio. Mas se eu estou presa, enganchada nesses problemas emocionais, basicamente, eu não tenho energia para fazer com que os meus chakras funcionem da melhor e mais elevada maneira e que tragam cura para o meu corpo. Fran, É, bom, me perdi no raciocínio, mas nossa, cara, me perdi total. não tem problema. Eu tava pensando em couraça, sabe? Daí eu me perco, assim, eu flutuo no pensamento. Mas que eu tava pensando qual couraça é relacionada com esses sentimentos que você trouxe, né? E, e as doenças que isso causam, né? Então, porque assim, muitas vezes a gente fica pensando em movimentos fortes, bruscos, né? Em movimentos intensos, né? Tipo, ai, eu preciso. Mas muitas vezes um pequeno toque, sabe? São os movimentos assim que a gente vai dissolvendo coisinhas no corpo para que a gente possa deixar. Porque essas tensões, essas couraças que a gente vai acumulando, os marnas, são pontos de aglutinação de prana nas articulações pequenas, por exemplo. É, essas são pequenas coisinhas, né? Então, assim, a pessoa que sente raiva, por exemplo, ela pode ter tensão aqui no maxilar, porque ela tá sempre, né, aqui fechando os dentes e tal. E aí, esse chakra aqui, provavelmente, da comunicação, ele vai ter ali algum desvio, algum bloqueio, e isso vai gerar ali insegurança, por exemplo. Então, tudo vai se interligando e vai desconectando a gente do nosso corpo de energia, que faz com que a gente flua e consiga drenar, liberar, soltar essas situações e deixar a energia no corpo para que a gente tenha esses sentimentos. E que não é negar esses sentimentos, eles não vão deixar de Perfeito. existir, mas a gente eles vão passar por nós de maneira saudável e partir, né? Tanto os bons quanto os ruins. É, Qual era o que você queria que eu falasse, sim, real, oficial? É Só para sobre eu. isso, sobre a cura do corpo, né? Ah, E a tá. questão da fluidez no corpo para que a gente tenha energia para desbloquear aquilo que está colocando nesse Sim. lugar dessa menininha aí. É, Gente, é isso, porque o que a gente precisa é vitalidade, porque é garra, né? Porque a gente é capaz de fazer tudo. uhum, com Isso é certeza. inerente do nosso ser. Mas sem energia a gente não faz, né? A gente fica ali, presa, amarrado. É o prana, né? E dentro É o da, prano. da energia do Theta Healing a gente chama de energia de amor incondicional. É o puro ATP Sim, das células, né? sim. Da energia da criação. Então, essa energia, quando bem direcionada numa intenção, em oração, a cura acontece, né? Mas para isso eu preciso ter um sistema de crenças limpo para que essa energia ela flua sobre o meu corpo e traga a cura. Deixem as perguntas aqui que a gente vai responder, tá? No final, cá, tô vendo o que você colocou. Quem quiser perguntar, deixa aqui no chat, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Opa, aí. O que a gente não pode esquecer, e isso
tá no livro do Digging, né? Do Digging, não, desse livro aqui, tá, gente? Theta Healing DNA Avançado fala muito sobre a questão dos R's, tudo que eu tô trazendo tá bem, foi bem embasado nisso aqui. Então, pessoas entram na nossa vida para nos mostrar crenças, programas e sentimentos que precisam ser liberados ou instalados. E aí eu trouxe uma imagem, né? A gente vai sempre se atrair. Dá uma olhada no bonequinho de verde, ele tá bem olhando para a menina de amarelinho, né? Então, algo ali, tem algo naquela pessoa. E às vezes a gente acha que a gente tem que estar, né, para quem está nessa época aí de flerte ou namoro, enfim, a gente tem que estar mais bonita, mais no salto alto e tudo. Não, é uma lei da atração que acontece. A partir do quê? De crenças, programas e sentimentos que precisam ser instalados ou liberados. É assim que a vida funciona. É um grande, emaranhado aonde a gente vai se conectando com pessoas que vão trazer clareza sobre aquilo que está no nosso sistema, que precisa ser liberado ou que precisa ser instalado, ou pessoas também que vão nos ajudar aí para um próximo nível. Então não existe acaso. Eu gosto muito dessa frase, ou é bênção ou é lição, né? Ou é uma pessoa que vem despertar algo maravilhoso, ou é uma pessoa que vem trazer uma dor, mas também que vem liberar, se você se permitir sair desse lugar de bloqueio, né? Liberar algo que precisa ser liberado, trazer um grande aprendizado para que você vá para a vida aí com. Tá me vindo uma história, eu vou ter que contar. Para que você vá para a vida aí com um outro conhecimento. Antes de conhecer o Henrique, eu conheci uma pessoa e eu fui parar nas terapias holísticas por causa dessa pessoa. É, eu tive a consciência e a ciência de que tinha algo ali que eu precisava resolver. Só que eu fui parar nas terapias holísticas para resolver a minha relação com aquela pessoa, e no final eu descobri as terapias holísticas e descobri que aquela pessoa veio me trazer essa bênção de que eu podia me curar. Mas essa pessoa não permaneceu na minha vida. E que bom que veio o Henrique e me levou para um próximo nível. Mas para que eu conhecesse o Henrique, eu precisava trabalhar várias questões em mim mesma, para que eu precisava liberar e limpar várias questões em mim, que foi o que essa pessoa trouxe. E aí passaram-se um mês e pouco de trabalho intenso, de busca. Eu consegui aí, de alguma forma, elevar a minha vibração e conheci o amor da minha vida. Estamos juntos até hoje. Então, às vezes aquela Bonitinho. pessoa. Mas é verdade. Às vezes aquela pessoa não é a pessoa, né? Às vezes ela só vem te preparar para a próxima. Então é importante aí a gente também ter essa ciência, né? E deixar, porque às vezes a gente fica assim, ai, por que que não foi aquela pessoa? Ele tinha tudo, eu queria tanto. Não foi porque não era para ser. Aquela pessoa veio, trouxe o que precisava e cada um segue o que precisa seguir, né? Fran, quer comentar alguma coisa sobre isso? Então vamos lá. Aonde é que esses rancores, que essas mágoas, elas ficam? E aí, Rita, já trazendo aí para você. Isso fica armazenado no nosso útero, também no nosso corpo, como a Fran trouxe aí, né? As marmas, né? Essas toxinas, porque é uma toxina, Toxinas. exato. Isso aí fica armazenado. Então, como eu vou saber se eu estou presa em mágoas, ressentimentos, rancores, arrependimentos do passado? Então, às vezes são pensamentos constantes, sonhos recorrentes, emoções que surgem do nada, dificuldade de se abrir para novas relações. E aqui, gente, eu não estou falando só de relação amorosa, eu estou falando, por exemplo, vamos imaginar que você fez uma parceria com alguém no trabalho ou contratou um pedreiro para poder, sei lá, pintar a sua casa, e ele não te entregou o trabalho do jeito que você queria, aí daquele dia em diante você decidiu que só você que ia fazer as coisas na sua casa, né? Então é algo que ficou ali, é uma emoção presa, é algo estagnado que precisa
ser liberado. Padrões repetitivos. Prestem bem atenção. Os padrões, eles dizem algo. Então, se pedreiro, atrás de pedreiro, atrás de pedreiro, atrás de pedreiro, está me mostrando algo, está me deixando na mão, muito provavelmente eu vou precisar olhar nas minhas crenças sobre confiar nos outros, confiar nas pessoas, como que foi minha relação com meu pai, como que foi a relação da minha mãe com meu pai, tudo isso aí está no nosso sistema. E à medida que a gente olha, a gente libera e a gente consegue ir para a vida mais livre, né? Dessas camadas, dessas couraças, Fran. Isso aí. Então, tudo que acontece com a gente fica armazenado no nosso útero. Então, é por isso que a gente, muitas vezes, tem doenças na parte ali uterina e emocional, principalmente para as mulheres que não estão conectadas com as suas próprias emoções, com a sua própria ciclicidade. Eu costumo dizer, adoro dizer que somos autolimpantes. Então, a cada 28 dias, a gente descama. E se a gente sabe usar essa energia a nosso favor, a gente consegue se liberar de bloqueios. E esses bloqueios eles nos impedem de prosperar, eles nos impedem de ter relações saudáveis e eles podem nos adoecer. Fran? Eu tô aqui pensando, aonde fica armazenado no homem? Hoje eu tô com a cabeça na lua. Aonde fica Onde armazenado o quê? será as coisas no homem? Que a gente fica no útero, né? E no homem? Boa pergunta, né? Na cabeça? O homem é muito mental, né? É, é verdade. O homem é muito mental. É isso, me vê isso aqui, eu acredito nisso. Então, e Uhum. nós é porque somos cíclicas, somos uterinas, né? Eu nunca entendi muito bem, agora tá me vindo essa consciência. Uterinas, A né? Rita, a Rita no saco. Aí ele quer liberar, né? É. É, mas a grande questão aqui da mulher é entender que a gente é cíclica, a gente é como a lua, existe um sagrado feminino, quatro arquétipos que vivem aqui dentro de nós. Então, à medida que a gente vai entendendo essa ciclicidade, entendendo a nossa forma autolimpante, a gente vai entendendo muito sobre o que é ser mulher e a gente vai fazendo as pazes com esse ser mulher, né? Os homens não têm isso, eles são estáveis como o sol. É o sol e a lua, né, gente? É o sol e a lua. É o sol e a lua. Ah lá. Meu marido, ó, meu filho falou assim pra mim outro dia: Mãe, a lua é muito preguiçosa. Isso mexeu comigo, tá? Eu E eu fiquei imagino, mexeu comigo. pensando. Porque realmente o Sol ele não é metade, ele está sempre inteiro, né? As Hum, nuvens que vêm, a Lua não, ela se esconde, é. ela, né? Mas é verdade. Então assim a Nossa, eu gente vou falar também isso pro tem, meu marido. tá vendo? E a gente também tem essa questão de se esconder, de se retirar, de estar mais Uhum. brilhante, estar mais intensa. E quando a gente descobre isso, meu Deus, a gente vive uma outra vida, né? A gente Outra vida. entende o que que tá por trás do ser mulher. E é por isso que a gente traz o nosso programa para a purificação uterina, justamente para poder conectar com essa energia cíclica, essa energia autolimpante, essa energia do eu sou o meu centro, poder, né, Fran? A gente fala muito sobre isso. O Poder. estar no feminino é estar no nosso poder, é entender que eu sou única, é entender que eu tenho emoções que precisam ser olhadas, liberadas. é, Analisadas, e não é um lugar, tá, gente, de... Eu olhava pro meu marido é muito estável, né? Ele é muito estável. E eu olhava e falava, meu Deus, por que que eu não posso ser igual a ele? Porque eu não sou que nem ele é homem, ele é estável, o sol, ele é o sol, entendeu? A lua sou eu. E que bom que eu tenho um sol, né? Que
é estável, Exatamente. né? E me sustenta de alguma forma e eu sustento ele de alguma forma. Então, é também entender e não tentar se tornar aquilo que a gente não é, porque muitas vezes no início, quando a gente começou, eu queria esconder as minhas emoções. E Isso é aí, minhas amigas, desrespeitar o útero, né? exatamente. Quer trazer mais alguma coisa, Fran? É, não, não, só que a prática de yoga que a gente faz é em respeito ao útero. É isso, é sobre isso. Então, antes da gente entrar nos como limpar isso tudo, eu vou responder umas perguntinhas. Na sessão, Cá perguntou. Na sessão, nós identificamos o Ela que nos saiu, prende? Cá. Ela saiu? Ela vai para a pergunta da Fran, porque a Camille saiu. Tá, eu não tô conseguindo ver. Fran, vamos lá, ó, vamos lá. Meu pai mora no sítio. Foi muito rejeitado e humilhado, financeiramente complicado. Agora as coisas estão melhores e marcamos para viajar na semana que vem. Primeira viagem de avião. E ele está de acordo. Até que semana passada ele acabou tendo uma discordância bem irrelevante com a minha mãe e disse que não vai viajar. Sei o que o pai dele impediu de fazer algumas viagens que eram importantes na vida deles na juventude. Sei que tem algo a mais inconsciente ali. Como posso ajudá-lo? Olha, é, ora por ele. Ele criou uma situação ali para fuga, né? Ora por ele para que ele se conecte à consciência. Olha para o anjo da guarda dele. Primeira coisa, homem é muito racional. Então não adianta você chegar tentando explicar, pai, você está fazendo isso por causa disso, por causa de. Não. Porque quando seu pai, nananã, Não, ele não não vai, vai ser não vai receptivo, virar. né? Não, não vai ser. Então, a primeira coisa que eu falo é ore por ele. A segunda coisa é trazer para ele como você se sente em relação a isso. Exatamente, isso que eu ia falar, é a forma que eu lido com homem. É como você se sente? Poxa, pai, eu tava tão animada. Poxa, pai, sim, por mim, por nós, vamos fazer essa viagem. Eu preparei tudo com tanto carinho. Se coloca num lugar de vulnerabilidade. Automaticamente, eu acredito, depois você vem me contar, né? Ele vai assumir aí esse papel desse pai, né? Desse É, sol, desse sol que vai acolher essa lua, e aí eu acredito que você consiga fazer essas mudanças. Mas assim, pelo menos uns 2 dias de oração para o anjo da guarda dele, para que ele se abra para essas energias, e depois você vai na vulnerabilidade. E aqui tá, gente, eu tô falando sobre isso não é só sobre pai e filha, é sobre relações mesmo, né? A mulher, ela uhum, ganha muito mais quando ela se vulnerabiliza. E muitas vezes a gente tem esse lugar de querer falar, você fez isso, você fez isso. Não é isso. Não é culpar, é autorresponsabilidade e trazer como você se sente. É muito mais efetivo do que qualquer outra coisa. é. E é Certo? violento, né, a gente levar. Eu ouvi ontem, Fran, na minha aula, o seguinte: às vezes a gente acha que falar para a pessoa, né, alguém vem e te conta um problema, aí você fala, mas é porque seu pai, nananã, né, fala alguma coisa, e a pessoa não sabia daquilo, e a pessoa, né, tipo, a gente acha que tá ajudando, porque pra gente, né, quando a gente vê de fora, a gente tem consciência, a gente sabe analisar situações, né? E aí a gente vai, puf, já fala. Ah, isso pode ser por causa daquilo. E aí a pessoa, o sentimento, na verdade, que ela sente, ela vai te agradecer ele e falar, nossa, é verdade. Mas o sentimento que ela sente é, como que essa pessoa sabe mais do que eu da minha própria vida? E ela se sente acabada, sabe? E ela não sabe nem como é que ela vai agir a partir daquilo. Então, assim, tem que ter muito amor, antes em qualquer fala, sabe? Pra gente não levar uma coisa que a pessoa não vai saber lidar. E ela não sei se ela quer lidar, né? Então, se a pessoa vem e pergunta, nossa, será que isso tem relação com o meu passado? Porque o meu pai era assim, assim, assado? Nossa, de acordo com a minha experiência, sim, eu acredito. Mas não lançar assim, né? Tipo. Então, Escuta acho que amorosa, né? essas dicas da Camila são as mais é, certeiras, assim, né? Para manter o ambiente familiar mais em paz possível. A Fran trouxe uma coisa que eu acredito que sim, vou até estudar sobre isso. Pode ter a ver aonde que o homem guarda, na próstata, né? Então pode.
Pode ser sim. Eu não Pode tenho ser, porque tem muitos conhecimento, casos, né? mas faz sentido o que você está trazendo, viu, Fran? A Rita falou aqui que ela fez uma brincadeira. Que isso? Rita, estamos todas juntas nas brincadeiras, a gente É. também brinca. Eu acho que a Essa pergunta da relação. Rita, a Pode ir, pergunta da Fran. Rita, acho que é a explicação do programa, né? Tô deixando por último para você poder entrar nisso aí, que a gente já está caminhando para o final. A Ká Uhum. perguntou aqui, eu vou responder, porque pode ser que ela assista no replay. Você faz divórcio energético com um tema já definido? Sim e não. Depende do que você vai trazer na sessão. Nem sempre a gente consegue identificar, na verdade, você consegue identificar o que é que você precisa fazer um divórcio energético. Então, como a leitura intuitiva, a gente consegue identificar e ir liberando. Quero saber se podemos ir para a Teta e descobrir outros bloqueios. Com certeza. Basta entrar em Teta aí, para quem já é Teta Healer, entrar em Teta e pedir ajuda para o criador de tudo que é. Mas lembrando, viu, gente, nem sempre é tão fácil assim. Então, às vezes, uma É, outra pessoa te ajudando, como foi o que aconteceu comigo e com a Fran ontem. A Fran foi fazendo perguntas ali, me escutando, e aí eu consegui acessar aquilo que estava me bloqueando, e hoje eu estou uma nova pessoa, tá? E sobre a pergunta da Rita, eu vou deixar a Fran resolver. Vou deixar a resolver. Fran responder aí. Essa relação, a gente olha também na purificação uterina. Fran, explica pra gente aí como é o nosso programa para purificação uterina. Então, o programa, ele é uma limpeza, né, do nosso útero em vários níveis, né? Então, a gente limpa o útero, é o primeiro ponto, a purificação do útero. Depois, a gente vem com a intenção da limpeza ancestral, porque a gente vai armazenando, né? Da sua mãe, que teve na sua avó, que teve na sua bisavó. Então, a gente trabalha esse ponto com meditação e vaporização e depois yoga. Depois, a gente trabalha o divórcio energético do útero. Então, você vai trazer ali relações, aquilo que você quer liberar, não importa, pode ser a casa, como a Camila trouxe, e aí vai ser o terceiro dia, divórcio energético, a meditação de liberação e o yoga. Depois a gente vai chakra por chakra. Então, sim, a gente olha essa relação aqui. No caso, a hora que ela perguntou, eu acredito que a Ká estava falando de divórcio energético, fragmento de alma, era naquele momento. A gente trabalha assim, mas é um momento, Rita, de introspecção. É um momento em que você fica com você, é um momento que você vai ter entendimentos. É um momento em que você vai intencionar do fundo do seu coração uma limpeza lá do seu útero, porque você já sabe tudo. Eu tenho certeza que você já fez um monte de sessão. Eu tenho certeza que você já. Então, se ainda tem ganchos aí, eu acho que é a tentativa da purificação uterina, sabe? Porque eu conheço a Rita, eu conheço um pouco a história da Rita. E, e depois, no final, a gente encerra com o retorno do poder. Então, a gente passa limpando chakra por chakra para a gente resgatar o nosso poder com o Kundalini Healing. E são 10 dias de imersão, são 10 dias de limpeza, de purificação. É algo muito, muito, muito potente. E, Profundo, e, e simples, com certeza renova, com certeza. Não é algo assim, né? Tipo, vamos cara a cara e vamos fazer um divórcio. Não é isso. A nossa intenção é muito isso que a gente veio falando até agora, da sua própria ação. Não tem preço que pague. Você tá ali fazendo por você, se liberando. É muito especial, muito emocionante. muito, muito. E aí, gente, a gente não pode esquecer que tudo foi bastante estudado, né? Intuído e estudado para Ai, e a que tanchagem, socorro, a tanchagem é isso. é, exato. É, para que é bizarro o tanto que se conecta, né? Às É. vezes a gente até se assusta mesmo. Porque assim, eu faço, gente,
anual, né? E antes do ano começar, eu já sei, a gente já sabe quais vão ser as As ervas. Tudo ervas. muito baseado nos movimentos que estão acontecendo no céu. E não por acaso existe aí, dia 12, o primeiro dia do nosso Amanhã. programa, amanhã, para purificação uterina. Vênus deixa de estar retrógrado, né? Volta no movimento para cima, para frente, para o lugar dele. E aí a gente está falando aqui de amor próprio, a gente está falando aqui de dinheiro, a gente está falando aqui da minha relação comigo mesma, mas Vênus retrógrado trouxe todos esses movimentos aí. O que que é que estava na escuridão? O que que é que eu preciso olhar? E ainda tem um outro porém aqui. A gente está na quaresma. A quaresma pede para que a gente olhe as nossas sombras. Então, o programa de para purificação uterina, com a tanchagem que vem liberar mágoas, que vem liberar ressentimentos, que vem liberar tristezas, que vem liberar dores, é tudo isso que a gente está trazendo. Abusos. Abusos no nosso programa. Então, é tudo isso que a gente está trazendo. Então, assim, gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É muito sincrônico com o universo. E mesmo que você não sinta, mesmo que você não tenha consciência do que é que está sendo liberado, vai ser liberado só porque você colocou a intenção que algo precisa ser liberado. Então, é muito potente, é a potência também da gente ser mestre da gente mesmo, da gente trazer a autonomia do nosso autocuidado para a gente, da gente entrar em contato com essa potência que é ser mulher, porque tem as partes desafiadoras, sim, de não ser estável, mas tem também as partes maravilhosas que é sermos todas curandeiras, né? Herveiras. Isso é da nossa ancestralidade. Me arrepia todinha saber que a gente tem esse poder. Então, é trazer esse poder de autocura de volta para a gente. E, obviamente, tá? Que a gente fica ali no grupo do WhatsApp, ajudando, ancorando, trazendo consciência aí para vocês. Então é algo muito profundo, é algo muito lindo, é algo muito divino e muito feminino, né? Então a gente começa amanhã o nosso programa. É a tanchagem, é uma erva que trabalha muito tudo isso que eu trouxe, né? Que nós trouxemos aqui para vocês, e é a sua oportunidade realmente de liberar aí no corpo tudo que te aprisiona e que te impede de ser uma mulher livre nas suas relações, na relação consigo mesma, na sua prosperidade, tudo que Vênus traz. Com o poder em dia. Com poder em dia. É sobre isso, galera. Meninas, mulheres, obrigada Obrigada. por estarem aqui. Obrigada, Gisele. A Lúcia saiu, Denise saiu e a Camille saiu. Obrigada, Fran, Rita. Gratidão pela Obrigada, presença. meninas, por estarem aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, siga a gente no Instagram e também logo eu vou postar lá no grupo o replay. E aí vocês podem passar para aquela amiga que está precisando se liberar. Não seja você o depósito, o lixo daquela amiga. Fala com ela para ela poder vir para o programa, porque a gente tem ancoramento e as ervas vão ajudar aí a essa amiga se liberar daquilo que, né, tá prendendo ela, impedindo ela de ser a potência que ela veio ser. Gratidão, um beijo grande. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.